Bom dia, você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente, de verdade mesmo, tá? E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o Dia do Autismo. Pois é, hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo. A gente vai falar sobre esse assunto já que é um assunto que envolve tanto tabu na nossa sociedade, né? Nós também vamos falar ainda sobre os desafios de pais e filhos nesta quarentena. A gente está sabendo que está sendo bastante difícil. Nós convidamos um profissional aqui para conversar com a gente, para dar dicas nesse momento, tá? E aí, para fechar, nós ainda vamos falar sobre sistema imune e a Covid-19. Como é que a gente pode se preparar, né, para essa doença, caso ela venha nos atingir? Muita coisa boa, eu conto com você, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mal. Obrigada a você que está nos acompanhando pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados nesta quinta-feira. Aproveitando para lembrar das nossas redes sociais, não esquece, tá? Estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, em todas essas plataformas que está aqui, ó, aparecendo para vocês. Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. E olha só, pessoal, hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data ela foi escolhida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como objetivo levar informação à população em relação ao transtorno do espectro autista, com o objetivo, né, de reduzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas que apresentam um transtorno. Para conversar com a gente mais sobre esse tema, sobre esse assunto, eu estou aqui por Skype com a psicóloga Gesislane Ângelo. Gesislane, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia a todos que estão assistindo. Obrigada pela sua presença. Mais uma vez o convite. E ai, que é isso, mais uma vez, é verdade. Espero que a gente venha se encontrar pessoalmente aqui. Sim. Vamos lá, explica pra gente o que é o transtorno do espectro autista, para quem ainda não sabe aí de casa. Ele é um transtorno neurológico caracterizado pelo comprometimento do comportamento, da interação social, da comunicação verbal e não verbal e de comportamentos repetitivos. São indivíduos que têm dificuldade de interagir socialmente, ele tem dificuldade na comunicação, são indivíduos isolados, voltados para si, e ele tem essa característica, né, marcante, que é a dificuldade da interação social e tem comportamentos repetitivos que isso vem a prejudicar no seu funcionamento. Certo. Esse é mais o conceito sobre o que é o autismo. Tá. A partir de que idade a gente já consegue observar alguns sinais ali de que a criança ela pode ter o autismo? A partir de 1 ano e meio, o diagnóstico ele é feito mais ou menos entre 1 ano e meio a 3 anos. Mas ele também pode ser feito antes de 1 ano. E o que é que os pais precisam ficar atentos? As crianças, entre 1 ano a 1 ano e meio e 3, elas respondem aos estímulos dos pais. Então, quando um pai chamar pela criança ou mostrar um objeto e a criança não fixar os olhos e não responder, isso já é um alerta, né, para os pais que não tem alguma coisa, que tem alguma coisa errada. E o segundo alerta é que as crianças, ela normalmente, ela estranha quando ela vai passar de um colo para o outro. Já crianças que têm autismo, ela não estranha, ela nem reluta, ela passa tranquilo. Então isso também já é outro alerta. Geralmente tem crianças que realmente, né, começam a chorar, não, é como se realmente, essa é a palavra, né, estranham aquela outra pessoa, e outras elas já vão mais livremente, então é bom ter esse alerta. O alerta é isso, né, é os pais observar o comportamento do filho logo na fase precoce, que é na infância, né, filhos que eles não, crianças que não conseguem fixar os olhos nos pais, ou não conseguem fixar em algum objeto, né? Ele não consegue responder aos chamados dos pais. Então, isso é um alerta do autismo na infância. E também a questão de mudar de colo, né?
de crianças autistas não reluta, muda de colo tranquilamente. Tem alguma causa ou tem algum fator de risco para que a criança ela venha ter o autismo? Ainda não existe uma causa conclusiva sobre o que leva ao autismo, mas já se sabe que há fatores genéticos e ambientais, e a predisposição maior é em fatores genéticos. É cerca de 70% a 90% e 10% ambientais, né? A predisposição maior em fatores genéticos. E sobre o autismo, que eu esqueci de falar para vocês, existem os tipos de autismo. Isso era isso que eu queria perguntar também. De acordo com o CDC, que é o Centro de Prevenções de Controle a Doenças, existem 3 tipos de autismo, que é a síndrome de Asperger, que ele é o nível mais leve do transtorno, e as crianças que têm esse transtorno, ela tem uma inteligência acima da média. Elas são tão inteligentes que são consideradas gênios. Nossa. E ela tem uma obsessão por um determinado objeto ou por algum assunto preferido deles. Então, ele chega a ficar hora debatendo sobre isso. É a síndrome mais leve, né? Que é a síndrome de Asperger. Sim. E, em contrapartida, essas crianças, quando elas estão na vida adulta, ela tem uma disposição de ter ansiedade ou depressão, né? E tem um transtorno invasivo do desenvolvimento, que é o segundo tipo. Ele é uma fase intermediária, ele é um pouco mais grave do que a síndrome de Asperger. E quais são os seus sintomas? Dificuldade de interação, comprometimento na linguagem, dificuldade de interagir, comportamentos repetitivos, só que isso em um nível moderado. E tem também o clássico, que é o transtorno autismo, né? Que esse é o clássico, que é o mais conhecido. E que todos os sintomas, eles são bastante intensos. E quais são os sintomas? Comportamentos repetitivos, dificuldade de interação, dificuldade na linguística, são crianças isoladas, são crianças que elas são voltadas para elas mesmas. Elas começam a repetir sons ou palavras, elas começam a mexer o corpo, né, que são comportamentos repetitivos, a bater as mãos, a pronunciar uma palavra, um som. Então, isso são alguns sintomas do autismo clássico. E existem também os níveis, que é o nível leve, moderado e grave. Então, existem os tipos e os níveis. Certo. Você falou sobre a questão da genética, né? Na pergunta anterior, quando eu falei sobre as causas e sobre os fatores de risco. Tem muitos pais, tem muitas mães que se sentem culpados. Sim. O que você poderia falar para esses pais e para essas mães? Assim, o transtorno do autismo, né? Ele é um transtorno complexo. E quando ele é diagnosticado, a família às vezes não sabe como lidar com o comportamento. Isso. E eles se sentem incapazes diante disso, né? Porque são comportamentos repetitivos, são crianças voltadas para elas são isoladas, elas não conseguem interagir, não conseguem fazer parte de grupos, não conseguem brincar em equipe, ela gosta de ficar isolada e sozinha. Então os pais, eles se sentem incapazes diante de todo esse acontecimento. Tá. Então, uma recomendação para os pais é que ele enfrente a situação, né? Que ele procure grupos de apoio, que existe aqui em Maceió alguns centros que trabalham tanto a família quanto o paciente. Então, é muito importante os pais fazer parte desse grupo e tentar entender mais sobre esse transtorno para que possa ajudar o portador, né? É isso, com informação é que a gente consegue, né, ajudar realmente o portador. Sim. Outra pergunta que eu queria fazer era como é que se dá o desenvolvimento da pessoa que é diagnosticada com o espectro? O diagnóstico, ele é feito entre 1 ano e meio e 3. Só que ele só é feito nessa idade quando o nível é muito intenso, né? Que é justamente quando começam a aparecer os sinais. E quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento, porque vai trabalhar a questão da linguagem, a questão da comunicação, de como ele interagir, vai trabalhar questões de atividades, vai trabalhar tudo em relação ao sujeito. Então, assim, quanto mais cedo o tratamento, melhor vai ser a qualidade de vida deles. É tanto que existem várias pessoas que têm um transtorno e que conseguem viver e ter uma qualidade de vida, né?
Como eu falei, não sei se eu falei isso anteriormente, mas a cada 160 crianças que nascem, uma tem um transtorno do TEA, né? É o Sim. transtorno do espectro autista. Tá. Qual que é a importância de se ter acompanhamento psicológico para a pessoa diagnosticada e também para a família? Ó, eu vou falar sobre o tratamento, que inclui o apoio psicológico, Tá. né? O tratamento, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque cada indivíduo precisa de um tratamento específico. Porque como existem os tipos e os níveis, o indivíduo ele pode ter um tipo, mas em um nível leve, moderado ou grave. Uhum. Então, cada indivíduo é único. O tratamento ele é feito por uma equipe multidisciplinar. E quem faz parte dessa equipe são psicólogos, pedagogos, fono, médicos, educadores físicos e etc. É uma equipe multidisciplinar, né? Que vai trabalhar com esse portador e vai ver o melhor tratamento para ele. Então, cada indivíduo tem um tratamento diferenciado, justamente por isso, por ter os tipos diferentes e os níveis, né? Porque ele pode ter um tipo leve, mas está no nível grave ou moderado. Então, quem escolhe o tratamento é a equipe multidisciplinar, porque ela vai diagnosticar e vai ver qual é o melhor tratamento para quem sofre desse transtorno. Certo. E aí a gente poderia falar agora sobre a questão do tratamento psicológico. Por que ele vai ser importante, alinhado a todas essas outras profissões? O tratamento psicológico, ele vai trabalhar o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, a comunicação, vai estimular a cognição, ele vai trabalhar tanto o portador como também a família, né? Como a família se sente muito incapaz, na maioria dos casos, elas não sabem como lidar. Então, também o apoio psicológico é muito importante para a família, porque ela vai trabalhar as emoções, né, relacionadas ao transtorno com a família e vai orientar de como lidar no dia a dia com portadores desse transtorno. E com o portador em si, vai trabalhar o desenvolvimento, como ele se comunicar melhor, como ele interagir, como os comportamentos repetitivos, né? Para que ele tenha um autocontrole, para que ele consiga se adequar melhor na sociedade. Então, a psicoterapia, ela entra com esse tipo de trabalho, mas é uma equipe multidisciplinar, são vários profissionais que vão trabalhar no tratamento desse transtorno, para que a criança possa ter uma qualidade de vida melhor. Ainda é um transtorno que tem muito tabu, que tem muito preconceito na nossa sociedade, né? Para você, o que é que poderia ajudar a combater isso? Seria realmente, de fato, a informação que tanto a família, que tanto a pessoa, né, que seja diagnosticada com um transtorno, como a sociedade também, ela busca informação para que possa quebrar esse tabu, esse preconceito? A sociedade, né, existem muitas pesquisas relacionadas ao transtorno do autismo. Então, assim, a sociedade, os pesquisadores, eles buscam muito, né? Tentar identificar, tentar um melhor tratamento, um melhor diagnóstico para isso. E para a família, ela se sente incapaz diante disso. Então, eu não entendi direito a pergunta. Você pode voltar para perguntar para mim? A questão do preconceito e do tabu na nossa sociedade. Como é que a gente poderia começar a quebrar isso? Assim, há um grande preconceito, sim. E o preconceito vem até dos próprios pais, né? Que muitos não querem aceitar. Isso. Né? Quando ele sabe, quando ele começa a perceber que a criança tem uma dificuldade, ele mesmo começa a não aceitar que o filho dele tem esse transtorno. Então, o preconceito já começa da família. Por isso que uma das recomendações que eu dou é que a família ela tem que enfrentar, para que ela possa apoiar e ajudar. A sociedade ainda existe muito, né? Ainda existe muito uma dificuldade, né? Sim. De colocar essas pessoas diante da sociedade, porque elas não entendem justamente o que é o autismo, né? Como eu falei, existem níveis leves. Existem pessoas que têm autismo que nem são diagnosticados. Eles passam a vida inteira sem ser diagnosticados, justamente por ter nível leve. Então, assim, a sociedade ela precisa entender mais sobre o que é o transtorno para que seja quebrado esse tabu. Sem a informação, não vai ser quebrado, né? Sem você entender o que realmente é o transtorno. É isso, gente. Vamos nos informar, então, muito mais aí sobre esse assunto e respeitar todas as pessoas
que são diagnosticadas com o transtorno. Geislane, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim. Se você puder, deixa uma mensagem, então, para todas as pessoas sobre o dia de hoje e aproveita também, já compartilha com a gente as suas redes sociais, seus contatos, para o pessoal de casa poder acompanhar o seu trabalho e saber mais sobre você. A recomendação que eu quero deixar é mais focada para a família, né? Que a família, por se sentir incapaz, ela enfrente a situação, porque só ela enfrentando, ela vai poder ajudar e vai dar um apoio psicológico. E que a família, ela procure uma equipe qualificada, uma equipe de profissional bons, né? Para que possa ter um tratamento. E que a família, ela sempre busque saber sobre o transtorno, saber sobre o assunto, que ela faça parte de grupos. Como eu falei, aqui em Maceió existem grupos para isso, né? Existem grupos que trabalham a família e o portador. Então, isso é uma recomendação que eu deixo, que a família se informe mais, que só através da informação é que ela vai conseguir ajudar, né, a pessoa que ela tem do lado. Então, a informação, ela é a base de tudo. Ela é a base para para que o indivíduo ele tenha uma qualidade de vida melhor. Então, a família, ela precisa entender mais, né, sobre o transtorno para que ela possa ajudar. Tá certo. Por isso é muito importante o tratamento psicológico para as famílias e não só para o portador, né? Para que eles aceitem e para que eles saibam lidar com essa doença no dia a dia. Muito bem. Contatos, redes sociais, vamos falar para o pessoal de casa também. Eu tenho o meu Instagram, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar, né? Vocês colocaram aí na tela, que é Geislane psicóloga, Geislane Ângelo, então qualquer dúvida é só perguntar que eu respondo, né? Porque é um tema muito grande e que não dá para falar em tão pouco tempo. Exato. Mas a gente agradece desde já, tá? Por você ter vindo aqui, aceitado compartilhar com a gente, mesmo que a distância é tanta informação, nesse dia que é muito importante. Tá? Obrigada, Geislane. Bom dia para você e até a próxima. Tá, obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Gostamos, e uma dica, sim. Pessoal, fiquem em casa e se cuidem, viu? Isso, muito obrigada por reforçar essa campanha também. É isso, tá? Fique em casa e se cuide e busque bastante informação. E olha só, vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco estou de volta.